Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vou continuar o vídeo de ontem. Ontem eu fiz um vídeo a explicar o meu método que eu faço para ter experiências espirituais, onde, pronto, podemos ter qualquer tipo de experiência, não está no nosso controle. Explico que qualquer pessoa pode ter essas experiências mesmo sem ser uma pessoa espiritual. Qualquer pessoa pode fazer essa técnica e qualquer pessoa vai ter experiências. Então, eu hoje vou contar como é que foi que eu descobri essa técnica, como é que eu reparei nisso, porque existe uma história por trás. Hoje estamos no ano 2025 e eu já sabia desta técnica lá pelo ano 2001. Foi aí que eu me dei conta que existia alguma coisa de errado com esse método, né? Ao surgir esse tipo de situação. Mas antes de eu vos contar a história, eu quero vos contar. Tenho que acrescentar mais alguma informação à técnica, não é? Não é acrescentar, é dar-vos mais alguns conselhos. Por exemplo, hoje, ao fazer essa técnica, o que é que aconteceu? Prontos, deixa ver, levantei-me, eram mais ou menos quase 3h30. 3h30, fiquei acordado até às 5h30 e fui para a cama. Não estava cansado, não estava nada. Eu, pronto, deitei-me e fiquei de barriga para cima, com os olhos fechados, à espera, não é? Sempre focado no vazio, não é? Estar consciente, mas sem forçar, não é? Tu não forças estar acordado, tu simplesmente estás ali a observar o vazio, não é? À espera que aconteça alguma coisa, a ver os sinais, porque surgem os sinais. Há sempre alguma coisa no meio, e vocês hão de reparar que no meio, quando a experiência vai vir, não importa se vem depois 5 minutos depois, não importa, mas tu dá-te um sinal. Então reparem nisso. Vocês, assim, tenham o vosso diário à mão para vocês escreverem depois da experiência, né? Para vocês escreverem o que é que acontece. Eu, por exemplo, eu reparo nisso. Eu reparo que existe um sinal antes. Então eu já sei que vai ter uma experiência. Mas eu vou-vos contar para que vocês... Eu sei que muitas das vezes os principiantes, estes buscadores da verdade, ao início, porque não têm ninguém que os aconselhe, não tem ninguém que os guia, não tem ninguém a quem pedir conselho, e pronto, ficam meio desorientados e tristes porque muitas das vezes não acontece nada. Mas eu já vos disse que esta técnica resulta sim ou sim. Ok? Basta vocês experimentarem. Só que, por exemplo, vejam bem o que é que aconteceu hoje. Muito bem, eu fui para a cama, pus-me da barriga para cima, fiquei ali à espera. E fiquei à espera. E fiquei à espera. E eu digo assim, bem, caralho, como é que é possível? Hoje não vai acontecer nada. Isto... E fiquei à espera. E fiquei à espera. Vocês estão a entender? Quem espera, desespera. O que é que faria qualquer pessoa, qualquer iniciante? Com certeza desistiria, certo? A levantar-se, se calhar virava-se de lado ou levantava-se e pronto, olha, acabou, isto não vai dar nada. Mas o que é que faz uma pessoa que é experiente? Espera. A paciência traz resultados. Então, isto, eu não sei quanto tempo eu fiquei mais à espera, mas eu fiquei à espera mais no mínimo meia hora. Eu ali, acho que caralho, não veio nada. E eu depois, houve uma altura, eu acho que houve uma altura que eu adormeci um bocadinho, mas não aconteceu nada, abri os olhos, não sei se foi um breve período de tempo. Eu, caralho, depois não está a dar nada. Não pode ser. Volta, tranquilo. Isto está sempre certo.
continuei a observar, porque tu observas o vazio, não é? Estás com os olhos fechados, observas o vazio e ficas à espera dos sinais. Então, quando eu vi o sinal, opa, vai acontecer aí qualquer coisa. Esperei mais 5 minutos, quando é por ela, tal. Apagou, apagou durante algum tempo, isto é mesmo assim, de vez em quando a gente perde a consciência e depois aparece num sítio qualquer. E lá começa a experiência. E hoje não sei como é que era a experiência, não sei se era uma viagem astral, a sério, não deu para entender muito bem, porque também depois, quando voltei, desapareceu, quase perdi toda a informação. Então, fiquei ali a tentar a ver, mas afinal o que é que eu tive? O que é que aconteceu? Eu acho que tive duas. Mais ou menos, eu acho que tive duas experiências. Só que realmente, é o que eu digo, às vezes nós não nos vamos lembrar totalmente. Então, qual é o meu conselho? Tenham calma, tenham paciência e foquem-se naquilo que vocês estão a fazer. Eu ficaria o tempo que pudesse, não era? À espera, até dar. Porque nem sempre vamos ter experiências logo aos 5 minutos ou aos 10. Logo que nos vamos deitar. Não, fiquem calmos, tranquilos e fiquem à espera da experiência que aconteça. Vocês vão ver o sinal. Então, quanto mais vocês fizerem estas experiências, mais rápido ou vocês vão se habituar aos sinais. E vocês vão ter mais confiança em vocês. Sim, e vocês não vão estar a lutar contra a situação. E outra das coisas que eu também vos aconselho é que isto é à noite. Quer dizer, é depois, né? Depois de acordar, quando vais te deitar, né? Prontos. A técnica, o final, né? Mas eu aconselho-vos que isto é mais. Eu não quero que vocês fiquem só por aqui. Vocês têm que ser criativos. O que é que vocês vão fazer? Quando vocês forem dormir, vocês façam também a mesma técnica. Ok, vou tentar. Não sei se vai acontecer alguma coisa. Eu sei que a situação não é adequada, porque não estou cansado, o meu cérebro está bem. O que eu vou fazer? Prontos, mas vou tentar. Quando dormir, ponho barriga para cima, vamos ver se consigo ter alguma experiência agora, neste momento. Ou, por exemplo, se vocês têm à tarde, têm tempo, vou-me deitar aqui um bocadinho no sofá, vou fechar os olhos e vou ver se consigo ter alguma experiência. Ok, é assim, é através da prática que depois, a qualquer altura do dia, tu consegues ter experiências, ou consegues viajar no astral, ou consegues ter viagens mentais. Eu não sei as vossas capacidades, eu tenho as minhas, que não são nada demais, mas se eu praticar, possivelmente vou ter mais, vai ser mais frequente, eu vou dominá-las, essas técnicas. Vai ser tudo muito mais fácil, ok? Então vocês é a mesma coisa, não fiquem só pelo básico, meus senhores. Os buscadores da verdade sempre vão procurar mais, melhorar as técnicas, ver qual é o nosso verdadeiro potencial, até onde nós podemos chegar. Vamos ter de inovar. Se dá aqui, também pode ser que dá ali. Vou experimentar. Se não der, não faz mal, mas pelo menos experimentaste. E é isto que eu quero que vocês façam, ou pelo menos eu vos aconselho, que é o que eu faço, então vocês também deveriam fazer na prática. Então, agora vou-vos contar a minha história. É uma história que eu já contei aqui nos meus vídeos uma vez. Então eu vou-vos contar outra vez para que vocês entendam o que é que me aconteceu quando, sem eu querer, aconteceu isto. Aconteceu que eu fiz a prática. Mas esta história que eu vos vou contar foi a segunda vez. Eu já sabia, já me tinha acontecido uma primeira vez, que agora já não me recordo muito bem o que é que aconteceu, mas aconteceu-me qualquer coisa. Mas vou-vos contar a segunda experiência. Foi aí que eu me dei conta. Mas naquela altura,
era uma altura em que eu estava muito. É assim, para já eu era uma pessoa um bocadinho muito ignorante em termos de entidades, arcontes. Coisas desses seres que andam por aqui que a gente não os vê. Né? Esta parte, a outra parte da Matrix que nós não vemos, não sabemos, que nós ignoramos. Então, eu nessa altura eu não sabia muito bem. Eu já tinha tido muitas experiências, como a experiência do capeta que me subiu para cima. Já sabia que existia alguns, prontos, eu pensava, deve ser um morto, um desencarnado que anda por aqui a roubar a minha energia. Isso também foi uma experiência assim um bocado macabra, onde eu sempre, onde ele veio e pôs-se em cima de mim e ele era muito fraco. E eu comecei a gozar com ele. Então, a sério, eu estava com os olhos fechados, ele paralisou-me, e eu sentia ele entrar no meu quarto e a subir para cima de mim. Porque é assim que eles agem, eles andam muito rápido, eles sobem para cima de ti e paralisam-te. E é assim a técnica deles, para vos roubar a energia. Eu já tive isto às centenas. Parálise do sono, capetas, ui. Isto era todos os dias, já há uns anos atrás. Quando eu comecei mesmo a sair da Matrix, aí era todos os dias. Aí eles não me perdoavam. Mas isso foi lá atrás, lá pelo ano 2000, para aí, ou 1999, por aí. Então, eu comecei a gozar com ele. Olha para este aqui, quer-me chupar energia, nem sequer... Eu sentia que ele tinha pouca força. Então, eu dizia assim, bem, eu se quiser eu abro já os olhos, mas vou brincar aqui um bocadinho com ele. E pus-me a gozar com ele. O que é que aconteceu? No dia seguinte, eu fui para a cama, pus-me de barriga para cima, porque eu durmo sempre, ao princípio, sempre de barriga para cima. Depois é que me viro durante a noite. O filho da mãe, eu senti logo que era ele. Eu mal senti, eu ia abrir os olhos, subiu para cima de mim, com uma força tão grande, tão grande, tão grande, e eu digo sim, não consigo. Eu estive ali a lutar com ele, para abrir os olhos, não sei, para talvez meia hora, e ele venceu-me. Eu acordei no outro dia, todo partido, todo. Ele, não sei, ele fez uma merendola, ele comeu-me ali, ele fez-me, não sei o que é que ele fez comigo, mas comeu tudo o que podia ter comido, porque eu no outro dia estava todo partido. Por isso, eu também vos aconselho, a vocês que se por acaso algum dia vocês começarem a entrar dentro deste caminho dos capetas, porque nós quando começamos a abrir as portas do desconhecido, eles também, está ali ele não pode descobrir, então eles começam-nos a meter medo, ou começam-se a mostrar mais, ou tu começas a ter uma percepção melhor da realidade. Então, aí, pronto, eu aconselho a vocês simplesmente não começarem a gozar com eles, porque eles estão numa posição, porque se tu não estás numa posição de poder, se tu não sabes como enfrentá-los, não vale a pena. Tu vais-te meter num território que é deles. Eles são invisíveis, eles vêm quando querem, eles não estão no físico, eles estão aí numa camada invisível acima de nós e que pode interagir com a nossa. Então, quem é que está em vantagem? São eles. Então, o que é que ele fez? Foi roubar a energia de outros seres, estava raivoso e no outro dia chupou-me a energia toda. Aí vou-me vingar. E eu, como não sabia de nada, apanhou-me desprevenido. Vocês estão a entender? Então há muita coisa que nós ainda temos que aprender. Mas vamos lá para a minha história, para o vídeo não ficar muito longo. Então, isto foi lá pelo ano 2001, 2002. Eu era militar. A minha casa estava de comboio, de viagem de comboio, dependendo do comboio. Umas vezes eu ia no comboio mais rápido, outras apanhava os comboios mais lentos, os regionais, e depende, eu poderia demorar 10 horas, como poderia demorar 6 horas a chegar a casa, ou chegar ao quartel. Então, aquilo, no domingo, eu saía de casa, eu apanhava o comboio das 9 da noite, 9h30, e só chegava ao quartel mais ou menos por volta das 5 horas da manhã. 5 horas.
Pronto, isto para mim era normal. Não é? Para mim era normal, não tinha, eu não me chateava muito com isso. Então, né, eu também ia com os meus amigos e pronto, a gente sempre se encontrava sempre com alguém. Então, o que é que aconteceu? Nesse dia, em particular, não é? Eu chegava ao Porto, a Porto Campanhã, né? No Porto, havia um transbordo para um comboio que saía de lá à meia-noite, já agora não me recordo, meia-noite e qualquer coisa. Então nós chegámos às 11h30, 11h45 e depois fazia o transbordo para o outro. Então, nesse dia estava-me a sentir bastante cansado e eu nem sequer dormi nesse dia. Durante o percurso do Porto até a estação do entroncamento, eu não dormi. E eu sentia-me cansado, eu sentia, pá, vocês sabem quando vocês não dormem, né? E vocês estão durante muito tempo sem dormir durante a noite. Então eu senti-me, eu assim, foja, pá, eu comi, eu já estava a dizer assim, hoje estou mesmo cansado. Quer dizer, hoje parecia que eu já estava a pressentir qualquer coisa. E eu assim, espera aí, como esta era a segunda vez, eu digo assim, pá, isto e eu, né? Porque eu sou daquelas pessoas que estou muito atento a certos acontecimentos, a certas experiências que eu tenho. Então isto, eu estava a dizer assim, bem, isto parece muito com aquela vez que me aconteceu. Isto está um bocado estranho, as energias estão um bocado estranhas no ar, eu estava a senti-las. Sentia que havia, também era o corpo, não é? O corpo estava cansado, estava moído. Muito bem, apanhei o táxi lá com outros camaradas e fui para a caserna. Cheguei ao quartel, né? Fui para a caserna, eram 5 horas, acho eu, mais ou menos. Eu todo partido, todo cansado. No momento, prontos, não estava ninguém na minha caserna, ninguém. Eu entrei, a minha cama, normalmente eu escolhia sempre as camas que estão mais afastadas, né? Então eu estava mesmo no fundo. Ok, cheguei lá, né? Pus as minhas coisas de lado, eu tenho 2 horas para estar a dormir. Ok. Deitei-me, cansado. No momento em que fechei os olhos, eu estava a ver com o meu terceiro olho. O terceiro olho eu estava a ver. Não sei como, mas eu estava a ver. Na porta da minha caserna apareceram 3 seres altos. 1,90 m, 2 metros. Eu só via as sombras. E eles estavam a começar. Eu vi, eu assim, bem, comecei a observar, eu disse, bem, vou abrir os olhos. Só que já estava paralisado. E eu a ver eles a virem na minha direção. Os três seres grandes, como eu disse, quase 2 metros, pelo menos parecia isso, e vinham na minha direção. E eu tentei, no momento em que eu tentei abrir os olhos, é assim, eles chegaram logo com uma rapidez que eles chegaram à minha beira, ficaram ao meu lado, e eu, ok, Walter, calma, tranquilo. Eu assim para mim, Walter, tranquilo, vamos observar. Eu assim, olha que giro, a sério, eu até levei isso na boa, disse assim, olha que giro, tem aqui 3 seres, vamos ver o que é. Eu assim na minha ignorância, né? Porque isto é mesmo assim. Eu assim, olha, vamos ver, vamos sentir, vamos observar esta experiência. Eles estavam ali, e eu só ouvia eles a falarem entre eles, mas na sua língua. Tipo assim, não dava para eu entender. E eu, olha que engraçado, estou a ouvi-los. Eles ali, a falar entre eles, e pum! Aí eu adormeci. Adormeci não, perdi a consciência. E depois acordei, né? Bem, isso é claro que acordei partido, acordei todo... eu já estava cansado, é normal, uma pessoa que dorme só 2 horas, acordar cansado. Pronto, não sei o que é que eles fizeram. E aqui é que está o problema. E é uma das coisas que eu tenho que vos avisar, e eu já fiz aqui acho que 2 vídeos, e já falei várias vezes, que vocês têm que fazer os cortes psicomentais. Porquê? Porque nós estamos cheios de contratos, pactos, acordos com estas entidades. Quem é que eram estas entidades?
Eram os grises altos, eram os nórdicos, porque eu já tive experiências com eles. Então, quando tu tens contratos com eles e tu não sabes porquê, não te lembras de nada, durante a tua vida, eles têm o direito de fazer experiências com vocês. E vocês vão dizer assim, mas Walter, isso é uma estupidez. Pois é. Até ao dia em que isso começa a acontecer na vossa vida. E depois já chegar a uma altura, quando vocês fazem o vosso trabalho, fazem os vossos cortes psicomentais, fazem tudo e mais alguma coisa, quando vocês deem por conta, eles desaparecem todos. Desaparecem. Nunca mais aparecem na vossa vida. Porquê? Porque vocês se desconectaram deles. Por isso é que eu já vos disse várias vezes para vocês fazerem os cortes psicomentais. Eu tenho aqui uns vídeos a explicar mais ou menos o que é que são os cortes psicomentais. Como é que vocês devem fazer? Aonde é que vocês devem procurar? Os decretos. Ou mesmo, vocês podem fazer hipnose, não é? Hoje em dia o que não falta é essas hipnoses para cancelar os contratos, os acordos, os pactos que a gente faz antes de nascer com estas entidades. Então eu acho, é um dinheiro bem investido, depende do terapeuta, né? Aí cada maluco, eu não metia, se hoje soubesse, não. Por aquilo que eu já vi, há uns terapeutas, cuidado, mais vale fugir deles. E muitos deles estão cheios de crenças. Eu sei que isso, nós próprios criamos as nossas realidades. Vocês um dia mais tarde vocês vão entender isso, que nós próprios abrimos realidades que já existem, mas que estão fechadas. Basta nós metermos a nossa atenção nelas e elas se abrem. E esta parte dos arcondes, dos capetas, quando tu prestas atenção a isso, essa realidade se abre para ti. E aí começa a tua aventura. A minha aventura começou, não sei quando, não sei, acho que foi aos 30 anos, até aos 40 e tal, e foi uma tortura. Até eu descobrir como é que se saía. Que era simplesmente deixar de prestar atenção. Simplesmente não meteres atenção e tudo isso desaparece. Mas antes tens que fazer o teu trabalho. E eu diria que vocês façam os vossos cortes psicomentais. Se vocês ainda não entenderam como é que isso funciona, ou como é que é esse tipo de realidade, também não faz mal nenhum, né? Se eles não aparecem, ainda bem, né? Faz a tua vidinha na boa. Agora, aqueles que já vinham com estes acordos, pactos e contratos com estas entidades, já desde pequenos que nós já somos abduzidos. Pelo menos eu, desde pequeno, que era abduzido lá por essas naves que andavam por aí. Até mesmo há 5 anos atrás andavam aí as naves aí pelo céu. Agora já não. Mas antes de eu simplesmente realmente conseguir me desconectar deles, eles andavam por aí e eu sentia à noite como havia aí as naves a passar e de vez em quando ainda tentavam fazer aqui algumas experiências comigo. Enquanto tu não ganhas consciência, não sabes quem tu és, eles teimam em querer fazer coisas com vocês. Já? E vocês vão dizer assim, Walter, acho que deverias ir ao psicólogo ou ao psiquiatra. Eu sei muito bem o que é que vocês pensam. Tudo é mental. Estas realidades, cada pessoa tem a sua realidade, não? Cria a sua realidade. Atrai para si essa realidade. Eu não vos vou dizer se isto é verdade ou é mentira, porque eu sei como é que as coisas funcionam. Apesar de nós sermos uma colmeia, somos uma rede, uma teia, estamos todos ligados uns com os outros. Alguns podem ter experiências iguais às nossas ou realidades parecidas com as nossas e outros não, meus amigos. Vocês, pouco a pouco, conforme vocês vão entrando nas tocas do coelho, vocês vão ver quantas realidades podem
podem existir. Né? E mesmo falando com outras pessoas, como é que as outras pessoas estão numa realidade que tu nem sequer entendes? Né? Como é que é possível essas pessoas acreditarem em certas coisas e tu dizes, mas que estupidez é essa? O que é que eu vos digo sempre? Confiem desconfiando. Porquê? Porque tudo é uma ilusão. Tudo são essas coisas, essas realidades que aparecem, nós nos conectamos a essas realidades e essas realidades de repente começam a fazer parte da nossa vida. Olha, eu vou-vos dar aqui um exemplo que é um bocado estúpido, mas é um exemplo. Há pessoas que são ricas, super ricas. Eles vivem numa realidade diferente da nossa. Se tu és uma pessoa pobre, tu estás a viver uma realidade de pobreza, de carência. E uma pessoa que está na riqueza, a realidade dele é totalmente diferente. A mesma coisa pode ser, vamos imaginar que tu és polícia. A tua realidade não vai ser igual àquela pessoa que é, por exemplo, um varredor de rua. São realidades diferentes. E mesmo, isto é no físico. Agora imaginem nesta loucura da mente. Estas realidades espirituais que existem por aí. Hã? Quantas não têm? As pessoas que são religiosas vivem numa realidade diferente da minha. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Todos nós, se fosse por esse julgamento, todos nós estávamos neuróticos, psicóticos. Não é? Porque todos nós estamos em realidades diferentes. Aqueles que estão na guerra estão em outras realidades. Eu não estou a viver a realidade dele. E depois da guerra, os traumas. Uma pessoa não... Como é que tu podes estar lá? Como é que tu podes entender a realidade que vai na mente dessa pessoa? Meus amigos, o que importa é assim. Tu vais ter de enfrentar isto que eu estou a dizer aqui. Vais ter de experimentar estas experiências que tu vais ter fazendo o exercício do último vídeo. A prática. Para quê? Para que tu começas também a sair e a compreender esta realidade. Atenção, esta é a realidade mais mística, não é? Mais espiritual. Mas se vocês realmente quiserem saber outro tipo de realidade, de como funciona mesmo isto, vocês vejam o vídeo, o canal do YouTube, que é um espanhol, que começa por VN, ou Valdeante Mágico. Acreditem, vocês, assim, os melhores vídeos dele, ele tem uma membresia, né? Tu pagas para ver os vídeos, mas é 1 euro por mês. 1 euro. Isso não é nada. Se tu tiveres PayPal, eu não sei se dá para outros métodos de pagamento, mas há lá uns vídeos, tu vais dizer assim, caralho, isto é assim que funciona? É que ele está em outro patamar. Eu estou num patamar abaixo, ele é como se fosse o mestre dos mestres, ok? Onde ele, a sério, muita gente não vai entender nada do que ele lá diz, mas as suas teorias, ou aquilo que ele sabe, é outro nível. É outro nível. Eu aqui falo algumas coisas, né? Baseado especificamente porque no meu básico, na minha simplicidade, né? Agora, ele foi técnico, ele tem estudos, ele sabe como as coisas funcionam, ele é um ave ou abelha, ok? Isto tem a ver com a descendência dele, né? Dos berros e dos paios. Ele tem muita informação, ele entende perfeitamente como é que este mundo funciona, e se vocês entenderem o que ele diz, a vossa cabeça vai dizer, caralho, é assim que as coisas funcionam. Pois, o que eu digo aqui não é nada comparado com o que ele diz. Nada. É o que eu digo. Cada macaco no seu galho. Eu estou no meu galhinho, faço o meu trabalho. E ele, como chefe maior, ele é que sabe, né? Todos os meus respeitos por ele.
Ele, foi ele que me ensinou, mesmo que ele não saiba, numa experiência que eu tive dos metaversos, como é que eu entendo, como é que eu obtive a informação dos metaversos? Quem é que me explicou sobre como é que funcionavam os metaversos? Foi ele. Foi ele que me explicou dentro, quando eu estava a ter um... Pá, não sei como é que era aquilo, meu. Aquilo era... pá, uma pessoa entrou em transe, o meu quarto estava cheio de energia. Não sei, pá, aquilo... Foram 5 horas. 5 horas e, atenção, nada de drogas, nada de nada. Eu já contei a minha história aqui. Isto não tem nada, eu não tomo nada, ok? Isto aconteceu porque aconteceu. Mas ele ensinou-me tudo. Foi ele que estava lá naquela experiência que ele me contava. Nós fomos para metaversos. Foi ele que me explicou como é que os metaversos funcionavam. Tudo o que eu sei sobre os metaversos, que eu já contei aqui nos meus vídeos, foi ele que me ensinou. Há coisas que eu não sei como é que as coisas são. Também tive com outra que também tive dentro de um ritual. Também o meu quarto estava cheio de energia por todo o lado. Não sei o que é que estava a acontecer, mas havia 5 pessoas que estávamos todos num ritual, tipo um ritual xamânico, uma fogueira à noite. E isto tudo eu na minha cama. E isto foi no 21 do 11 do 21. Ok? Foi há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás. Que me aconteceu todas essas experiências mesmo, essas experiências que eu não sei de onde é que elas vinham, meu. Foi mesmo um ano, tipo, mesmo para esquecer em termos... que isto abalou a minha cabeça toda. Foi mesmo quando também me aconteceu de eu não conseguir perceber o tempo. O tempo não existe. Naquela altura, quando começou a acontecer essa experiência do tempo não existir, o ego desaparecer, a mente desaparecer, isso foi a coisa mais horrível que me aconteceu na minha vida. Pois é, meus amigos, é tudo o que eu tenho para vos contar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e pelo menos que esta informação vos ajude a vocês decidirem o vosso futuro, aquilo que vocês querem fazer, não é? Pelo menos, pronto, olha, se este gajo faz, eu também vou fazer, vou me esforçar, não é? Se ele não teve medo, mas mesmo aconteceu certas coisas, ele saiu de lá vivo, saiu de lá em condições. E lembrem-se de uma coisa, eu tive muitas... a minha família trouxe muito karma. Se tu não trouxeste muito karma, tu não tens que passar por tanta coisa, né? Agora, vê só. Eu passar por todas essas experiências e mais o karma todo em cima de uma pessoa. Todas essas memórias e programas super negativos. Né? Uma infância de violência, de maltratos. Né? E depois 1001 coisas mais. Pá, não dá, né? Mesmo que tu estejas neste caminho da espiritualidade, tu tens que fazer o teu trabalho, tu tens que largar, né? Então é por isso que eu fui procurando também ferramentas, né, da New Age, essas ferramentas, né, da Matrix, para tentar livrar, porque nós temos que limpar o nosso corpo, a nossa alma, né? Se nós não largarmos isto, se nós não descarregarmos estes contratos que nós temos, estas ligações kármicas, estas memórias e programas dos nossos antepassados, ou mesmo grupais dentro do país, etc. Pá, tu não sais daqui nunca. Tu morres e continua e voltas outra vez ao mesmo. Então nós temos que soltar tudo. Então imaginem o esforço que não foi para mim eu tentar soltar isso tudo. Foi isto parece que não, mas foi uma tortura. Foi uma tortura a vida toda. Então, mas hoje estou aqui, estou-vos a contar a minha experiência. É assim, é uma coisa que realmente nunca pensei que alguma vez eu fizesse, porque normalmente eu nunca daria a minha cara, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Desde quando é que eu ia contar estas coisas a alguém? Ainda para mais aqui no YouTube. Antes eu postava também no Instagram e no Facebook, mas depois eu larguei essas duas redes sociais e só estou aqui no Facebook, no YouTube. Mas
Vocês entendem? Eu aposto que muitos de vocês também têm muita carga, muitos traumas. E vocês vão ter de, vão ter de fazer o vosso trabalho a bem ou a mal. Eu desde aqui, pá, os meus, dou-vos as minhas bênçãos, né? Para que vocês sigam no vosso caminho, tenham coragem de enfrentar estas experiências que vocês vão ter e aprender com elas. Porque algum dia vocês vão ter de enfrentar estas experiências, né? Porque vocês, para conhecerem esta realidade, vocês vão ter de fazer isso. Antes que chegue aí, antes do ano 2030, porque no ano 2030 a tecnologia já vai estar super avançada, entre aspas, mas vocês já estão a ver que já está, a Agenda 2030 já está aí. E vocês sabem que Espanha e Portugal já vai começar a implementar, mas Espanha está à frente. Depois vai para o resto da Europa e depois para o resto do mundo. A China já está. A Tailândia, acho que também já meteram o crédito social, ou pelo menos a identificação digital, já não sei. Mas isto está a andar muito rápido. Vocês não pensam, não, isso não vai acontecer. Já estamos a falar isto, que eu saiba, já há bastante tempo. Já desde 2018. Já dizíamos, preparem-se porque isto vai continuar. Eles vão implementando pouco a pouco. E as pessoas vão comendo. Ai não vai passar nada. E é pouco a pouco que vamos prender. Quando dermos por ela, estamos todos presos, vigiados e não há maneira da gente sair. Porquê? Porque vão entrar aí os robots, esses aí autónomos que vão andar a patrulhar. Como é que tu vais vencer esses robots? Vigilância por todo lado, drones a vigiar, tu com a tua pulseira. Se não tiveres a tua pulseira, aqui são os telemóveis. Agora são os telemóveis. Mas na minha experiência, onde eu fui para o futuro, para uns 5 anos à frente, 5, 10 anos, nós andávamos com pulseiras. É uma pulseira, eu não sei, não tenho aqui. Mas vocês sabem aquelas bandas, mais ou menos, que nós vamos para medir a tensão, ou mesmo quando nós vamos treinar, aquelas pulseiras de treinar, onde se vê as pulsações, o ritmo cardíaco, não é? Pronto, é tipo uma pulseira dessas. E toda a gente andava com isto. Quando eu fui para o futuro, não sei se era uma linha de tempo diferente, mas todos andávamos com uma pulseira. Então, imaginem, tu vais estar identificado a toda a hora. Ou não, ou se não, metem-te um chip, se calhar mais lá para a frente. Para já, primeiro vão-te dar a pulseira, não te vão dar o telemóvel, mas vão-te dar uma pulseirinha. Ok? Porque uma criança de 2, 3, 5 anos não vai andar com telemóvel. Ou não? Mas vai andar com uma pulseira. Então toda a gente vai andar com uma pulseira. É isto que eu vi. Por isso, pelo menos eu tive 2 experiências dessas de ir para o futuro e estávamos bem. Isto parecia mesmo uma ditadura. Estávamos mesmo presos por todos os lados, não podíamos nem respirar quase. Então preparem-se, porque se não acontecer nada, muita gente diz que vai acontecer alguma coisa em 2026. Eu também há um tempo atrás também achava que era assim, mas pelo que eu estou a ver, não sei, eu acho que não. Talvez sim, talvez não. Talvez a geração Z faça alguma coisa, né? Já que a nossa aqui a nossa já está velha. Então vamos ver realmente o que é que vai acontecer, né? Muita gente são muito optimistas, mas a minha irmã também, ela também é um bocadinho sensitiva, psíquica, também já viu, também já teve informações, ou ela sentiu que isto é uma nova era. O que vai passar, né? O que vai acontecer daqui para a frente é uma nova era. Quem é que vai parar essa nova era? Quem vai parar? Ninguém. Então, assim como as pessoas que estavam em 1900 viviam numa era industrial, agora nós vivemos em outra era. Da nanotecnologia. E acabou-se, do transhumanismo. É outra era.
As eras vão ficando para trás, ninguém fica. Ficaste lá na era quando eram os romanos? Não! Então, vai passando de era para era e agora vamos entrar em outra. E ninguém vai parar. Isto é assim, meus amigos. E os próximos que reencarnarem vão estar habituados àquela era. Assim como eu encarnei no ano de 1978, né? Prontos, vivi este tempo e agora vou viver o outro, que é do transhumanismo. É a transição. Por isso temos que nos ir habituando. Alguns vão ficar um bocadinho afastados disso, mas nós podemos perfeitamente adaptar-nos aos outros, né? Alguns vão ficar mais presos, outros menos, mas existe, por trás disto tudo, existe um objetivo. E o objetivo é o objetivo do Demiurgo. O Demiurgo tem os seus agentes Smith, são os governantes, são os que detêm o poder. Ele simplesmente envia, cada vez que eles morrem, eles voltam a encarnar em outros corpos humanos e sempre estão no topo do poder do mundo, sempre a governar. Quem é que os vai tirar? E mesmo que que houvesse a gente se revoltasse e os matasse, haveria outros agentes Smith que ficariam no seu lugar, que se diriam: e agora sou eu. Eles são muito, como eles são seres muito falsos, eles vão: não, eu sou uma pessoa muito boa. Mas quando depois vão para o poder, acabou-se. Já por trás já começam a fazer os seus business, os seus negócios, e acabou a história outra vez. Isto tem muito que se liga. E depois existem tantos seres aqui neste mundo, seres que estão com tão baixa consciência, psicopatas, sociopatas. A maior parte dos seres humanos são sociopatas. A maior parte dos seres humanos são. Alguns estão ali adormecidos, mas são. Todos nós somos. Ok? Por muito que vocês digam: não, eu não sou. Não. Acontece-te alguma coisa na rua e vais ver se não te tornas. Depende da situação. Bem, meus amigos, eu não quero alargar mais o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo, da informação. Espero bem que realmente isto vos faça despertar um bocadinho. Lembrem-se que eu não tenho a verdade absoluta. Isto é um pedaço da minha vida, um pedaço da minha realidade. Por isso, é como tudo na vida. Eu ouço dos outros, não é? Também implemento. Se gostar dessa informação, também a trabalho, vejo se é real. Estamos aqui todos para tentar entender este mundo. Então, aquilo que for útil, muito bom para vocês. Se não foi útil, não faz mal. Sigam a vossa vidinha, façam as vossas pesquisas, as vossas buscas, né? Trabalhem em vocês e vocês vão ter também a vossa realidade. Muito bem, pessoal. Escrevam aí nos comentários o que é que vocês acharam. Têm dúvidas, não têm dúvidas? Deem-me a vossa opinião. Por isso, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.